Olá, gente, tudo bem? Saudações jurídicas para vocês. Vamos falar hoje sobre direitos fundamentais sociais, proibição do retrocesso e direito do Estado em crise. Eu diria que esse vídeo é a parte 2 do vídeo Críticas ao Neoconstitucionalismo. Esses temas que nós vamos tratar hoje, eles têm intrínseca relação com a forma que o direito vem sido tratado, vem sido estudado, vem sido escrito e até mesmo judicado. Nós vamos perceber que muito do que a gente vai falar aqui diz respeito à grande temática da judicialização das políticas públicas. A perspectiva de se levar a questionamento judicial, de se perguntar ao judiciário com relação às políticas públicas, ela tem grande relação com o neoconstitucionalismo. Nós podemos falar também que o que nós vamos tratar hoje diz respeito ao artigo 5º, ao artigo 6º, mas também ao artigo 170 e 193 da Constituição Federal de 88. Então, a doutrina jurídica brasileira ela muito se deparou e muito se depara com esses temas, tá? Vamos lá, gente. A fundamentalidade dos direitos sociais é aquela teoria, eu vou pegar aqui, vou trazer aqui a leitura que eu faço da teoria da professora Cristina Queiroz, de Portugal. A professora Cristina Queiroz fala que os direitos sociais são dotados de fundamentalidade. Os direitos sociais, assim como os direitos sociais, sendo tão importantes à garantia dos próprios direitos fundamentais, os direitos sociais adquirem uma importância muito grande. E olha só que interessante, a professora Cristina Queiroz, ela diz o seguinte: os direitos sociais, eles adquiririam então, inclusive a característica própria dos direitos fundamentais, da proibição do retrocesso ou irreversibilidade dos direitos sociais, também como é dada aos direitos fundamentais, e mais, a aplicabilidade imediata dos direitos sociais. Dá uma olhadinha, dá uma estudada se você não lembra sobre a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, tá? Agora vamos lá. De acordo então com a teoria constitucional que vem lá de Portugal, ela foi recepcionada em parte aqui no Brasil também. Nós vemos essa teoria passando por aqui, né? Ela diz que os direitos sociais devem ser tidos como direitos fundamentais. Vamos pegar um exemplo aqui do Brasil, a saúde e a vida. Não tem como falar de vida sem falar de saúde. Então a vida, ela adquire uma outra dimensão. A vida não é apenas a manutenção da vida ou a não morte. A vida diz respeito também à garantia de condições mínimas de vida digna. E aí nós entramos na seara do mínimo existencial e da reserva do possível. Mínimo existencial seriam aquelas condições mínimas para que se viva com dignidade. Aquelas condições mínimas de existência, considerando-se aqui como existência não apenas a existência do corpo, a sobrevivência do corpo, basal, mas também, que seria o mínimo vital, mas também o mínimo existencial englobaria aí perspectivas como a educação, a saúde e etc. Tá? Então, o mínimo existencial, ele seria aquele mínimo de direitos fundamentais e direitos sociais a serem garantidos ao cidadão, a fim de que ele possa viver com dignidade. E ao cidadão e ao não cidadão também, né? A pessoa humana, para que ela viva com dignidade. Olha só, hein? Então, neste caso aqui, nós podemos colocar inclusive os estrangeiros. Agora, com relação à reserva do possível. Reserva do possível diz respeito a condições mínimas financeiras do Estado. Até onde o Estado pode gastar, impor recursos a fim de prestar os direitos sociais que garantem esse mínimo. Então aí, de um lado, o mínimo existencial e de outro, a reserva do possível. Eles, então, como pratos de uma balança, né, equilibrando aí a justiça social, na medida em que garantem, está lá no nosso artigo 170 e 193, uma leitura positiva do que eu estou falando aqui, né? Então, tanto a ordem econômica quanto a ordem social devem primar pela justiça social. Olhem lá, 170 a 193. Agora, olhem só. Mínimo existencial e reserva do possível, um atrelado a outro, leva a outra consideração.
Se o Estado, por exemplo, está em situação de garantir tais e da forma e na quantidade e na qualidade de direitos sociais X, será que em virtude do Estado estar em crise, como aconteceu no início do século XXI, lá na Europa, né, no mundo inteiro, e repercutiu fortemente na Europa, a crise do subprime, e acabou atingindo a Europa, vários países da Europa, e Portugal aparece na teoria portuguesa, lá em Portugal, no início do século XXI, 2007, 2008, a gente começa a perceber de lá para cá uma perspectiva que tolera, que admite alguma relativização da proibição do retrocesso nos direitos fundamentais. Essa teoria da relativização da proibição do retrocesso, eu vou pegar aqui uma leitura que eu faço da teoria da professora Catarina Botelho e professor Jorge Bacelar Gouveia. Eles dizem o seguinte: em virtude do Estado estar em crise, tal qual ocorreu no início do século XXI, lá 2007, 2008, o Estado ele se encontra numa situação excepcional, emergencial, na qual ele deve responder na mesma proporção de excepcionalidade. Então aí seria como que durante um Estado de Direito acontece determinada crise muito forte que coloca o Estado numa crise muito forte, e essa crise é tão forte a ponto de abalar o próprio Estado de Direito instituído pela Constituição. A fim de garantir e de resguardar e de remediar esta crise, admitiria-se volta do Estado de Direito, a volta da situação de normalidade. Então, como acontece uma situação de anormalidade e a Constituição não preveria instrumentos a fim de solucionar essa anormalidade, seria tolerado ao Estado por estar em crise, por isso, direito do Estado em crise, porque é o direito que vem no momento em que o Estado está em crise, a fim de resguardar a própria ordem constitucional. Podemos falar aí de certa dificuldade no entendimento dessa doutrina, mas olhem só, nós observamos isso acontecendo no Brasil e é sim reflexo desta dimensão com a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Não estou aqui para falar se deve, se não deve, se é bom, se é ruim, mas é sim uma perspectiva. Por quê? Porque os direitos sociais, como o trabalho é um direito social, ele foi em alguma medida retrocedido. Então a pergunta que se faz: será que, em virtude do Estado estar em crise, ele pode tomar medidas excepcionais, tais como a relativização da proibição do retrocesso? Então, é uma pergunta que se faz e que nós vamos encontrar o seguinte: argumentos que falam sim, porque afinal o Estado está em crise, e se o Estado não tomar medidas de crise, ele vai quebrar de vez. E outros falam que não pode, ou melhor, que até poderia, mas tem um limite. Então aí nós vemos uma diferença, né, entre aqueles que estão na dimensão do intolerável, não pode retroceder, se vira, e outros, tá? Estou sendo bem simplório aqui num vídeo de minutos, tá? E em outra dimensão, aqueles que falam, até pode, mas tem os limites são tais. Qual seria uma proposta conciliadora? Poderia, sem retroceder nos direitos sociais, desde que não atinja o mínimo existencial. É uma leitura, tá? Agora, o fato é que a teoria do mínimo vital e da reserva do possível, juntamente, né, e atrelada, essa teoria da balança no mínimo existencial e da reserva do possível, atrelada à noção do Estado de Direito em crise, é novamente interrogada e colocada em questão. Tá? Mais uma para finalizar, mais uma perspectiva, mais um conselho, mais uma dica. A resposta que eu acredito que seja hoje de muito frutífera, muito importante, a fim de discutir questões que foram colocadas lá por John Rawls na justiça material, que influencia sim a perspectiva do mínimo existencial, que também foram tratadas por Amartya Sen, que fala da justiça como liberdade, a garantir liberdades mínimas, né? Então, nós podemos ver, em resposta a estas teorias que eram muito questionadas, como ilusórias, como por vezes
metafísicas, né? Uma discussão que é colocada hoje em dia é a da análise econômica do direito. Por exemplo, aquela que é feita por Richard Posner. Quem está no Brasil falando de uma maneira bem interessante, entre outros, tem vários, um que está falando isso de uma maneira bem legal é Alexandre Moraes da Rosa. Ele propõe constantemente a importância da leitura do direito à luz da análise econômica do direito, que é, em suma, olhar, sendo bem objetivo aqui, novamente em segundos, tentar perceber a questão de otimização jurídica como um todo. Otimizar a atividade do legislativo, otimizar a atividade do judiciário, otimizar a atividade do consumidor de serviços, digamos assim, né? Dos usuários de serviços judiciários. Da mesma forma, otimizar a atividade empresarial, otimizar a atividade do consumidor de serviços empresariais. Então, a análise econômica do direito, ela é hoje um palco muito importante para a gente discutir até onde o mínimo existencial, o que é o mínimo existencial e até onde esse mínimo existencial deve ser garantido. De outro lado, a reserva econômico-financeira do Estado, quanto o Estado tem de finança, de recurso, de acordo com o erário público, a dimensão que é dada à instrumentalidade financeira prestacional do Estado. Em que medida que, né, como estudar a questão é pura e simplesmente uma questão matemática ou não? Ou nós podemos olhar a otimização da prestação de serviços pelo Estado e otimizando então a prestação de serviço do Estado, a gente consegue maior economia, maior otimização ou maximização de recursos? E ainda, a análise econômica do direito, ela pode trazer benefícios para uma seara bem específica, o controle de constitucionalidade. Olha só, hein? Então, além de olhar a reserva do possível, de olhar o mínimo existencial, de olhar aí o controle de constitucionalidade, no que diz respeito à orientação das políticas públicas, tá? E inclusive no enfrentamento da proibição do retrocesso. Se nós olharmos o nosso Supremo Tribunal Federal, nós não encontramos, tá, em uníssono o entendimento para um lado ou por outro. Nós encontramos uma insegurança jurídica, uma polissemia, vários significados e várias significâncias advindas aí do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à proibição do retrocesso. Então, a proibição do retrocesso, se ela pode, se ela não pode, em que medida pode, quando não pode, que é a discussão presente, o STF ele tem deixado data vênia um pouco a desejar. Tá ok? Saudações jurídicas e até a próxima.